seguindo os passos de Cristo. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, nos diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus. O chamado ao discipulado é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Jesus, em sua grande comissão aos discípulos, quando falou e quando os comissionou, quando enviou os discípulos para ir e anunciar os seus ensinamentos, Jesus também nos instruiu a fazer discípulos de todas as nações. Mas o que exatamente significa ser um discípulo? Vamos pensar um pouco hoje a esse respeito e olhar para o texto de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, e ver como podemos seguir os passos de Jesus no caminho do discipulado. A primeira coisa é que ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e também na terra. Antes de dar as instruções sobre o discipulado, Jesus enfatiza o seu poder, a sua autoridade como Senhor. Ele declara que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele mesmo. Isso significa que o discipulado começa com uma compreensão profunda da autoridade e soberania de Jesus. Um verdadeiro discípulo reconhece a autoridade de Cristo, reconhece a sua autoridade como Senhor na sua própria vida e se submete a esta autoridade de todo o seu coração. É por isso que devemos ser obedientes, seguindo a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Perceba que o centro do discipulado é a missão de fazer outros discípulos. Este é um chamado para compartilhar o evangelho, fazer novos seguidores de Cristo e ensiná-los a viver de acordo com os princípios, com os ensinamentos de Jesus. O discipulado não é um processo individualista, mas uma jornada de compartilhar a graça e o amor de Cristo com os outros. Por essa razão, devemos ensinar também, não é? A batizar e ensinando as pessoas a ser obedientes. O discipulado não se limita apenas a compartilhar palavras, mas também envolve ações tangíveis, atitudes concretas. O batismo é um ato público que simboliza a decisão de seguir a Cristo. Além disso, o ensino é fundamental no discipulado. Devemos ensinar não apenas conhecimento teórico, mas também como viver de acordo com a vontade de Deus. Isso inclui aprender a amar a Deus e ao próximo, a perdoar, a servir e a viver em santidade. E aí nós temos uma outra promessa quando Jesus diz: e eu estarei sempre com vocês. Amém. Quanta proteção recebemos dele, não é? A promessa final de Jesus é a sua presença constante. Ele assegura aos discípulos que estará sempre com eles, até o fim dos tempos. Isso significa que o discipulado não é uma jornada solitária. Jesus está conosco a cada passo do caminho, capacitando-nos, guiando-nos e fortalecendo-nos para cumprir sua missão. Então, de forma muito prática, eu quero aqui dar algumas orientações e sugestões a você de como podemos fazer para servir a Jesus Cristo. A primeira delas é ter um relacionamento com Cristo. O discipulado começa com um relacionamento pessoal com Jesus. Dedique tempo diariamente para a oração, leitura da Bíblia e comunhão com Ele. Você também deve compartilhar
o Evangelho. Não tenha medo de compartilhar sua fé com outros. Convide pessoas para conhecer a Cristo e esteja sempre disposto a responder às suas perguntas. Preocupe-se em também investir em relacionamentos. O discipulado é construído através de relacionamentos. Esteja disposto a investir tempo e energia em outras pessoas, ajudando-as a crescer em sua fé. E viva de acordo com os ensinamentos de Jesus. Seja um exemplo do que significa seguir a Cristo. Por esta razão, é preciso viver em plena concordância com os princípios do amor, compaixão e serviço. Princípios que o Senhor nos ensinou e que deu exemplo em todos os sentidos. Concluímos então que o discipulado é um chamado para seguir os passos de Cristo, compartilhar sua mensagem e ensinar outros a fazer o mesmo. À medida que reconhecemos a autoridade de Jesus, fazemos discípulos, ensinamos e batizamos e confiamos em sua presença constante. Estamos cumprindo a grande comissão dada por ele. Que o discipulado seja uma parte central de nossa jornada de fé, à medida em que crescemos e ajudamos outros a conhecer e a crescer em Cristo. Que o Senhor, assim, nos ajude e que Ele nos abençoe. Um abraço do PH, até mais. Tchau, tchau.